Leitura do livro Põe a Ordem no Seu Mundo Interior, de Gordon MacDonald. Antes de começar, eu e Nayá quero só deixar uma observação aqui. Esse livro foi escrito em 1988 e hoje, 2022, ele ainda é o melhor livro que eu já vi sobre organização, sobre como gerir o tempo, sobre priorização. Então, eu realmente quero que você enxergue esse livro como uma palavra de Deus na sua vida. Até porque ele veio de um pastor evangélico, então nós realmente cremos que essas pessoas são instrumentos de Deus na nossa vida. Bom, prefácio. Com poucas palavras, mas muita sabedoria, Gordon MacDonald penetrou numa área da vida humana que apresenta muitos problemas. Nossa vida interior. Tocando numa questão de grande importância, a necessidade de se porem as coisas em ordem. Faz alguns anos que já venho dizendo que esse homem soma em si 3 facetas preciosas e raras: uma personalidade forte, uma integridade bíblica e uma visão prática das coisas. Pois esse livro vem comprovar essas 3 características de forma bem tangível. Depois de ter trabalhado tantos anos no ministério e de haver viajado tão largamente para pregar ou ensinar a muitos, diria mesmo a uma porção bem representativa da sociedade desse tempo, acredito que ele tenha conquistado o direito de ser ouvido com atenção. Ele raciocina com a simplicidade de um profeta e com o idealismo também. Escreve com o estilo direto e rápido de um homem de negócios e, no entanto, possui no fundo de seu ser o coração compassivo de um pastor. Mas o melhor de tudo é que Gordon MacDonald vive a mensagem que prega. Portanto, é com grande entusiasmo que recomendo este livro a todos aqueles que, como eu, precisam pôr a casa em ordem. Chuck Swindoll, pastor, pregador e escritor. Introdução. Recado para quem não está com a casa em ordem. Sou tão desorganizado, não consigo organizar as coisas, minha vida pessoal é um fracasso. Já ouvi frases como estas dezenas e dezenas de vezes. Ouvi-as em conversas ao café da manhã, em meu gabinete, onde recebo as pessoas na qualidade de pastor, e até na sala de visitas da minha casa. E as pessoas que dizem isso nem sempre são indivíduos à beira de um fracasso ou cuja vida está destroçada. Não! Às vezes são homens e mulheres que parecem estar muito bem na vida, obtendo grande sucesso em seus empreendimentos. Na primeira vez que ouvi revelações assim, fiquei abismado. Mas agora, passados muitos anos, já aprendi que uma grande parcela da humanidade, no mundo todo, luta com esse problema da falta de ordem interior. Em nossa cultura ocidental, existem muitos livros que ensinam a pessoas a programarem bem seu trabalho, sua agenda, seus planos de produção, seus estudos, sua carreira. Mas não tenho visto muita coisa destinada a orientar a questão da organização interior ou espiritual. E é justamente aí que o problema é mais sério. E essas pessoas de sucesso que comentaram comigo sobre seu problema de desorganização, de um modo geral, referiam-se à sua vida íntima. Sua vida pública se achava bem arrumada. E é nessa faceta particular de nossa vida que nos conhecemos melhor. Ali toma forma nosso senso de autoestima. São feitas as decisões básicas com relação a intenções, ao senso de valores e a comprometimentos pessoais. E é ali que temos comunhão com Deus. Chamo essa faceta de mundo interior. E gosto de pensar que as condições ideais para esse mundo sejam de perfeita ordem. Conheço bem esse problema de falta de organização do mundo interior, pois, como tantas outras pessoas, lutei com essa dificuldade a vida toda. E uma das maiores batalhas da minha vida foi justamente conseguir colocar em ordem meu mundo interior. Como sempre vivi num contexto cristão evangélico, Jesus nunca foi precisamente um desconhecido para mim. Contudo, isso não quer dizer que compreendesse todo o significado do seu senhorio. Embora, de um modo geral, sempre o tenha seguido,
O fato é que algumas vezes segui-o à distância. Foi muito difícil entender o que ele queria dizer quando falou: permanecei em mim. E o que seria permanecer nele, pois eu, como muitas outras pessoas, não tenho facilidade para fazer uma entrega pessoal. Não foi fácil para mim entender o processo pelo qual Cristo quer permanecer em meu mundo interior. João 15:4. Nem qual a finalidade disso. Para dizer a verdade, muitas vezes me senti frustrado ao ver pessoas que achavam perfeitamente compreensível essa questão de permanecer, para as quais, ao que parece, esse fato é uma realidade. Estou descobrindo, lenta e às vezes penosamente, que colocar em ordem esse mundo interior onde Cristo quer viver é uma tarefa para a vida toda e é uma luta diária. Existe algo aqui dentro que a Bíblia chama de pecado, que opõe resistência à presença dele e à ordem que resulta dessa presença. Esse algo prefere a desordem, dentro da qual se podem ocultar intenções e valores errados, os quais podem ser chamados à superfície nos momentos em que nos achamos desatentos. E essa desordem precisa de uma verificação diária. Quando eu era criança, morávamos numa casa em que os quartos não eram carpetados. Muitas vezes ficava intrigado com as finas camadas de poeira que via debaixo da cama. Não sabia de onde vinham. Era um mistério para mim. Parecia que durante a noite, enquanto eu dormia, uma força misteriosa espalhava-as pelo chão. E hoje também encontro camadas de poeira em meu mundo interior. Não sei ao certo como vieram parar aqui, mas tenho que me manter à frente delas, com a minha prática diária de colocar em ordem minha esfera interior. Quero deixar bem claro que o fundamento de toda essa minha abordagem da questão de se pôr em ordem nosso mundo interior é o princípio de que Cristo habita em nós e o fato de que ele entra em nossa vida de maneira clara e definida, embora inexplicada, a convite nosso e com base num comprometimento pessoal. Se esse livro não for lido pela perspectiva de uma decisão pessoal de segui-lo, perde o seu sentido, a sua finalidade. Colocar em ordem nossa vida pessoal nada mais é que convidar a Cristo para controlar todos os aspectos de nosso ser. Para mim, a busca dessa ordem interior tem sido uma batalha solitária, pois, sinceramente, tenho sentido que existe uma relutância geral em se encarar essas questões na prática e com toda franqueza. Muitas das pessoas que pregam sobre o assunto o fazem em termos elevados, que comovem os ouvintes, mas não os predispõem a tomar atitudes específicas. Já li muitos livros e ouvi diversas exposições a respeito desse tema, de se acertar a vida espiritual, e concordava com cada palavra dita. Mas depois, percebia que o processo proposto era vago e ilusório. Isso tem sido uma luta para as pessoas que, como eu, gostariam de medidas práticas, definidas, no sentido de atender ao oferecimento que Cristo nos faz de vir trabalhar em nós. Mas, embora eu tenha estado num combate solitário, o fato é que sempre que precisei de alguma ajuda, recebi. Naturalmente, tenho obtido orientação das Escrituras e nos ensinamentos recebidos através da nossa tradição evangélica. Tenho recebido incentivo de minha esposa, Gayle, cuja vida interior, por sinal, é notavelmente bem ordenada, de um incontável número de professores, pregadores, pastores, com os quais tenho estado em contato desde os meus primeiros anos, e de todo um exército de homens e mulheres que nunca conheci nessa vida, pois já são falecidos, mas os tenho conhecido através de suas biografias, e me alegro bastante ao ver que muitos deles se viram a braços com esse mesmo desafio de colocar em ordem seu mundo interior. Quando comecei a mencionar publicamente essa questão da ordem na vida interior, fiquei impressionado com o grande número de pessoas que logo fizeram comentários a respeito. Pastores, leigos, homens e mulheres que ocupavam cargos de liderança, diziam eles: tenho o mesmo problema que você. Se puder me dar alguma dica para solucioná-lo, eu gostaria muito. Nosso mundo interior pode ser dividido em 5 partes.
A primeira diz respeito às nossas motivações de vida, a força que nos leva a agir da maneira como agimos. Somos pessoas impelidas, levadas pelos ventos de nossos dias, sempre pressionadas a acomodar-se ou então a competir? Ou somos pessoas chamadas, aquelas que receberam o misericordioso chamado de Cristo, que prometeu transformá-las? A segunda divisão de nosso mundo interior é a relacionada com o modo como gerimos o limitado tempo que dispomos. A maneira como empregamos o tempo, a parcela dele que dedicamos ao nosso desenvolvimento pessoal ou a servir aos outros, revela o estado de nossa saúde moral como indivíduos. A terceira parte é nossa mente, essa notável faceta do nosso ser que pode receber e trabalhar as verdades sobre o universo, como estamos agindo em relação a ela. O quarto setor da nossa vida interior é, diria eu, o espírito. Não estou muito preocupada em dar uma conotação teológica ao vocabulário que emprego, quando afirmo que temos um compartimento íntimo especial no qual mantemos comunhão com o Pai de uma forma toda nossa, que ninguém mais pode entender ou captar. Chamo esse setor espiritual de o jardim de nossa vida interior. Por último, existe em nosso interior uma parte que nos leva a buscar o descanso. Paz do sabá. Essa paz é bastante distinta da que se vê nos divertimentos do mundo que nos cerca. E ela é de uma importância tão vital que acredito que devemos vê-la como uma essencial, singular fonte da ordem interior. Uma das muitas biografias de grandes cristãos que li foi a de Charles Coleman, um missionário que desenvolveu trabalhos pioneiros no Japão e na Coreia. Toda a sua existência foi um notável testemunho da natureza de sua dedicação a Deus e do que isso lhe custou. Nos últimos anos de vida, ele perdeu a saúde e foi obrigado a aposentar-se prematuramente. O fato de não poder mais pregar nem dirigir pessoalmente o trabalho missionário constituía uma amarga frustração para ele. Um de seus amigos disse o seguinte a seu respeito: o que mais me impressionava no irmão Coleman era seu espírito tranquilo. Nunca o vi agitado, embora algumas vezes o tenha visto profundamente magoado, a ponto de as lágrimas lhes escorrerem silenciosamente pelo rosto. Possuía um espírito brando, sensível, mas sua cruz secreta tornou-se sua coroa. Coleman era um homem que tinha ordem em seu mundo interior. Sua vida estava em ordem não apenas na dimensão pública, mas era organizada também interiormente. E é disso que se trata esse livro. Procurarei sempre abordar essas questões de maneira mais prática que puder. E terei que mencionar muitas vezes minhas próprias experiências. Não porque me considere um excelente exemplo de pessoa que conseguiu essa ordem interior, mas porque me vejo como um companheiro de lutas para aqueles que consideram esse assunto importante. Sempre que possível, recorro à Bíblia, apresentando exemplos de casos e ensinamentos que apoiam nossa exposição. Mas devo acrescentar que não apelo muito às argumentações teológicas. Escrevi esse trabalho com base na suposição de que as pessoas desejosas de colocar em ordem sua vida interior já tomaram a decisão de levar uma vida de obediência a Deus e compreenderam e assumiram um modo de vida que segue o ensino cristão. Se você, leitor, encontrar aqui pontos análogos entre o seu pensamento e a maneira como aborda esse assunto, talvez sinta como eu sinto que muitos dos ensinos e pregações de nossos dias acham-se seriamente fora de sintonia com a realidade espiritual. Pois creio firmemente que algumas das questões que tento debater nas páginas que se seguem tocam em pontos nevrálgicos da vida de todos nós. E, sinceramente, não temos recebido orientação suficiente a respeito delas. Eu ficaria imensamente gratificado se soubesse que algumas dessas ideias nascidas no meu coração ou que tomei emprestado de outros escritores e pensadores possam surtir o efeito de levar alguns interessados a debaterem o assunto entre si.
A maioria dos escritores não escreve seus livros sozinhos. Não sou uma exceção a essa regra. E no presente trabalho, onde procurei coordenar minhas ideias, não somente me vali da ajuda de dezenas de outros autores, mas também recebi uma atenciosa assistência da minha esposa, uma dádiva especial de Deus para mim, que me acompanhou de perto, lendo as diversas redações dadas a cada capítulo, anotando inúmeros comentários nas margens, levando-me a buscar o maior nível possível de realismo e aplicação prática. Então, peço a todos aqueles que acreditam que podemos ter uma vida interior mais organizada, que me acompanhem nessa pequena aventura na reflexão. Ao fim, poderão encontrar mais oportunidades para ter uma experiência mais profunda com Deus e uma melhor compreensão de nossa missão de servi-lo aqui na Terra. Recado para quem não está com a casa em ordem. O seu mundo interior só estará em ordem quando você estiver firmemente convencido de que o mundo interior espiritual deve reger o exterior, o da atividade. Oiê, aqui abaixo desse vídeo tem 5 perguntinhas reflexivas acerca desse livro. Então, vai lá, clica lá, olha essas perguntas e eu espero que elas toquem no seu coração, ok? E se você está no nosso clube de leitura, essas perguntinhas vão chegar até você também como um PDF personalizado, feito com todo carinho, e nós vamos discutir bastante dessas perguntas nos nossos encontros online. Um abraço!